que eu sempre procurei na vida foi esse centro da vontade de Deus. Eu sempre corri atrás disso. Por mais que eu tivesse tentado, né, os meus meios, mas lá no fundo do coração eu queria o centro da vontade. Sim. E eu queria dizer para você que está assistindo esse podcast, busque o centro da vontade de Deus para você estar. E não importa, se você chegar no centro ali, acabou. Eu acredito que eu cheguei naquele tempo no centro, então tipo, foi muito bom isso. Eu creio que hoje eu estou no centro da vontade de Deus. É a paz, né? É assim, tá tudo acontecendo, mas você fala, tá fluindo. É aqui que eu tenho que estar. O Senhor testifica no coração. Então, Karina, de verdade, eu fiquei tantos anos servindo a Deus. Eu sempre fui alguém que servi na igreja, eu tocava baixo, eu era para qualquer coisa, né? Sempre estive ali, sempre fui ativo, sempre estive. Mas depois que eu cheguei nesse ponto de falar assim, agora eu entendi onde eu tinha que estar. Aí eu não desanimei mais, não. Né? Mesmo antes eu já não tinha essa... Eu sempre fui um cara assim que... quando eu conheci Jesus, quando ele me chamou, fez tanto sentido para mim o que a Bíblia diz ao meu respeito. Fez tanto sentido para mim quando eu descobri o propósito de Deus, quando eu soube do começo, do meio, do fim da história, que eu não larguei mais. Tipo assim, fechou, sabe uma coisa que encaixou? E puxa vida, porque eu tinha essa dúvida, eu tinha essa demanda, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava para minhas mãos, eu jovem, menino de 13 anos, 12, eu falava, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? Por que eu existo? Eu fazia essas perguntas para mim mesmo, uma criança, mas era Deus gerando isso em mim, era o Espírito Santo, tipo assim, já chamando para eu me perguntar por que eu estava aqui. E eu perguntava para os amigos da escola, para a molecada, mas molecada não quer saber de nada, né? O que a gente está fazendo aqui? Eu olhava assim, eu mexia meus dedos e falava assim, puxa, tudo é perfeito, né? Eu olhava para o céu, e a Bíblia diz que a criação, ela testifica, né? O Senhor, a obra de suas mãos. Qualquer ser humano que olha para um céu estrelado, ou olha para um animal lindo, uma mata, sei lá, não tem como você não olhar para aquilo e falar assim, Não admirar, né? tem alguma coisa a mais. É alguém que... Você vai num mar, você pisa naquela areia, você vê aquela água, você pega uma fruta, o sabor da fruta. Eu via Deus em tudo. Aliás, eu via Deus, mas não sabia que era Deus. Eu sabia que alguém tinha feito... Alguém planejou tudo isso, mas... E por que eu estou aqui? Quando eu soube essa resposta, bateu no meu coração, né, que Deus se revelou, que Ele falou, a palavra, Gênesis, Jesus, e o final da história Apocalipse, eu falei, puxa, é isso. Fechou, fechou. Foi maravilhoso. Orar sem cessar, né? Às vezes a gente tem fases, né? Tem fases e tem muita coisa que influencia. Área financeira, saúde, familiar. Então muita coisa mexe com essa parte de você, da sua devocional, né? Do que você está conversando com Deus naquele tempo. Então eu tive tempos na vida que o foco era mais a minha família, no sentido de estar orando e que alguma coisa acontecesse, Deus me dá sabedoria para ensinar os meus filhos, né? Estratégias para mim, para Tati. Aí tem vezes que é o financeiro, aí você está orando ali para que Deus possa... Então, Aproveita. cada fase tem um aprendizado. Mas ultimamente, né, acho que um mês atrás, eu tive uma experiência muito forte, né, que eu descobri que eu não estava tão crente assim. Quando Deus, Karina, quando Deus quer fazer alguma coisa com a gente, vamos supor, Deus quer organizar esse ambiente aqui. Deus não faz assim, ó, põe esse vasinho para cá, o copinho um pouquinho para cá. Não é assim que Ele faz. Ele manda um terremoto. Quando você vai ver, tá tudo caído, o teto tá aqui embaixo assim, ó, meu Deus do céu, o que aconteceu? Deus faz isso para derrubar os castelinhos que a gente monta. Isso é da gente. Por mais que você esteja ali falando com Deus, o seu lado humano vai fazer com que você monte os seus castelinhos aí de areia, né? Você vai tendo, então assim, eu acho que eu tava com os castelinhos de areia montados,
Eu acho que eu tava e Deus falou assim, vou dar um chá de... Um terremoto no Aí veio um lugar. terremoto. Faz um ano que eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Uhum. No outro podcast eu tava com 120 quilos. Agora eu tô com 93. Então eu perdi bastante peso, a alimentação mudou. Uhum. E eu comecei uma alimentação um pouco pesada na gordura.